Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Fernando Silva, professor de Geografia da ECIT Conselheiro José Braz do Rego. Hoje, pessoal, estamos começando um novo projeto, o projeto Eurocast. É um podcast que tem por finalidade desenvolver conhecimento sobre países europeus. É um podcast desenvolvido pelos alunos da turma do nono A e nono B. Hoje lançaremos o primeiro episódio que trata sobre o Reino Unido. Então vamos lá, pessoal? Então, para quem não conhece, o Reino Unido é considerado por muitos um país, mas na verdade ele é uma união política entre quatro países, né? Que é a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Fica localizado na Europa Ocidental. Esses quatro países têm uma extensão territorial maior do que 240 mil quilômetros quadrados, somados, né? Ficam localizados entre a Ilha da Grã-Bretanha, né? Os três principais países ali Inglaterra, Escócia e País de Gales, mas também na região norte da Ilha da Irlanda, onde fica localizado a Irlanda do Norte. Faz fronteira a oeste com o Mar do Norte, a leste com a Ilha da Irlanda, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, né, onde nós encontramos a Islândia, né, e ao sul com o Canal da Mancha, que separa o Reino Unido do continente europeu. Breve histórico de formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas antes de adentrarmos nesse breve histórico, eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação aqui para vocês. Pessoal, por favor, não confundam Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha. A Inglaterra é um dos países que fazem parte do Reino Unido. O Reino Unido é essa união política entre quatro países, certo? E a Grã-Bretanha é uma ilha que fica localizada na Europa Ocidental, ao norte, né, da Europa, e que a gente consegue encontrar três países que fazem parte do Reino Unido. Você encontra a Escócia, País de Gales e a própria Inglaterra, ok? Então vamos lá para o breve histórico. Tudo começa, pessoal, com a chegada dos povos celtas nas ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda por volta do ano 300 a.C., né? Porém, esse território ele foi invadido por povos diferentes, como os vikings e também os povos anglo-saxões, que se estabeleceram como dominadores dessa região até o final do século IX. A formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é o nome oficial atual dessa união política, ela foi iniciada no ano de 1536, com a incorporação inicialmente de País de Gales por Inglaterra, posteriormente no ano de 1707 da Escócia, dando o primeiro nome da união política, que seria Reino Unido da Grã-Bretanha, onde os povos da Inglaterra, País de Gales e Escócia eram chamados de britânicos. Já no ano de 1801, né, essa união vai incorporar a Irlanda, dando um novo nome ao reino, que seria Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou apenas Reino Unido. Porém, no ano de 1921, haverá a independência da Irlanda e uma parte da Irlanda, que é a Irlanda do Norte, continuará fazendo parte dessa união política e aí sim o nome atual Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ainda sobre esse aspecto político, pessoal, o Reino Unido ele é classificado como uma monarquia constitucional parlamentarista, certo? Onde nós encontramos o poder executivo, legislativo e judiciário em atuação. O poder executivo ele é formado pela monarca, né, Elizabeth II, que é considerada a chefe de Estado, e pelo primeiro-ministro, né, atualmente Boris Johnson, que é considerado o chefe de governo, né, o líder do partido que detém a maioria ali na Câmara dos Comuns. O poder legislativo ele é bicameral, ele é formado pela Câmara dos Lordes, onde nós encontramos os Lordes espirituais e os Lordes temporais, e a Câmara dos Comuns, né, que é eleita ali a partir do voto distrital, certo? E nós também encontramos dentro do Poder Legislativo o Parlamento Adjunto, né, formado pelo Parlamento Escocês, a Assembleia de País de Gales e a Assembleia da Irlanda do Norte.
Os principais partidos, né, os que detêm a maioria, né, no parlamento, é o Partido Conservador dos Trabalhadores e o Liberal Democrata. O Poder Judiciário conserva, digamos assim, três principais sistemas jurídicos: o inglês, o escocês e o da Irlanda do Norte, né? O Comitê de Justiça do Conselho Privado é considerado a instância mais alta do Poder Judiciário do Reino Unido. Sobre os aspectos sociais, o Reino Unido ele concentra uma população superior a 67 milhões de habitantes, o 21º colocado no ranking da população mundial. Cerca de 80% desses habitantes vivem na Inglaterra, o país mais importante do Reino Unido. A sua composição étnica é bem diversa, nós encontramos povos pré-celta, celta, de origem romana, anglo-saxã, normanda e também povos étnicos, né, vindos da África, Caribe e Sudeste Asiático. Mais de 92% da população identifica-se como brancos, e nós temos aí o restante das demais minorias étnicas. O Reino Unido é um dos melhores exemplos de nação em transição demográfica. E o que é que isso quer dizer? Normalmente nós encontramos essas nações, países desenvolvidos que saíram de um quadro demográfico de alta taxa de natalidade e alta mortalidade infantil para um crescimento vegetativo baixo e estável, né? Principalmente ali identificando uma alta taxa também de expectativa de vida. Porém, o Reino Unido ele tem demonstrado um crescimento demográfico acentuado devido principalmente ao crescimento na taxa de natalidade entre os imigrantes. 60% da população do Reino Unido é cristã, principalmente cristãos protestantes, certo? Da igreja anglicana, que é a igreja oficial, a religião oficial do Reino Unido, mas nós temos também grupos islâmicos, hindus, o siqueísmo e o judaísmo. E um dado interessante é que 12% da população do Reino Unido declara-se sem religião. A língua mais falada é o inglês, a língua oficial, mas também nós encontramos o galês, em País de Gales, e o gaélico, na Irlanda do Norte e na Escócia. Já sobre o aspecto econômico, em 2020 o Reino Unido produziu um PIB superior a 2,3 trilhões de dólares, né? Esse PIB ele advém principalmente do setor dos serviços, concentra 80%, 19% do setor da indústria e cerca de 1% da agricultura, o que coloca o Reino Unido como a quinta maior economia do mundo e a segunda maior entre os países europeus, perdendo lugar apenas para a Alemanha. A sua moeda oficial é a libra esterlina. E em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido oficializou o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, o maior bloco econômico que nós temos. Em nível de desenvolvimento humano, o Reino Unido é classificado como muito alto, tendo uma marca ali de 0,907. E sobre os três principais pontos turísticos que eu gostaria de conhecer, né, que ficam no Reino Unido, na verdade na Inglaterra, em Londres, primeiramente seria o Palácio de Buckingham, né, que é a residência oficial da nobreza, onde fica a Rainha Elizabeth e toda a corte, certo? Depois o Palácio de Westminster, que é o parlamento, representa o parlamento, onde ficam a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E por último o Observatório de Greenwich, dali onde parte a linha, né, o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar este primeiro episódio do Eurocast, um podcast desenvolvido pelos alunos do 9º ano A, 9º ano B, da Escola Excite Conselheiro José Braz do Rego do ano de 2021. Até o próximo episódio.